gozaos y maravillaos, pues sus ojos han visto la salvación. La deseada de las naciones está en medio de su pueblo y está llamando a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Ella ha creado cielos nuevos y tierra nueva. Ella es el tabernáculo de Dios con los hombres por toda la eternidad. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Dios, pues ha quitado toda lágrima, dolor y muerte. Las primeras cosas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Lisbeth, el gran yo soy. Recibamos al Dios eterno, Melquisedec Lisbeth. Amém. Aleluia. Saudações a todos os nossos verdadeiros adoradores. Essas testemunhas fiéis que têm visto a Deus cumprir sua promessa de criar céus novos e uma terra nova em cada um de vocês, onde no borrão e conta nova os sofrimentos do passado foram esquecidos. E ninguém lembra mais deles, porque na criação de Deus só mora a verdade sobre quem você é, na justiça de Deus e não na dos homens. Para as pessoas que leem a Bíblia sem a revelação de Cristo Lisbeth, parece que Deus, desde muito tempo, esteve prometendo uma terra especial e, aparentemente, ninguém chegou a ela. Mas isso não é certo, porque sempre que Deus se manifesta aos homens, mostra que alcançaram a terra prometida. O que acontece é que os homens teimosos servem a Deus da boca para fora e o honram falando, mas seu coração está longe de mim. E o culto que me rendem são coisas inventadas pelos homens e aprendidas de memória. Na dispensação passada, nos ensinaram muitas coisas que hoje estão muito longe de agradar ao Deus verdadeiro. Deus disse a Isaías: "Este povo diz que me ama, mas não me obedece. Me rende culto, mas não é sincero, nem faz de coração." Você tem que se descontaminar de tudo o que aprendeu na dispensação passada, porque naquele tempo não se conheceu sobre o temor reverente a Deus, não havia sabedoria. Pelo contrário, se ensinou a não respeitar a Deus e a fazer tudo o que quiser, ainda que estivesse lastimando e falhando com um irmão. As virgens insensatas, que se apartaram de mim, odeiam a terra desejável, não acreditam em minha palavra. São homens desleais, que em sua mente converteram em deserto a terra desejável que Deus lhes deu, para que vivam nela, para sempre. Pensam que vim para destruí-los, porque lhes dou o borrão e conta nova, onde já não podem viver como viviam antes. Isso produz neles ira. E escrito está que a lei de Deus produz ira nas pessoas que preferem a lei de Moisés, essa lei em seus membros, que permite que façam tudo o que quiserem e com sua própria justiça se consolam. Se negam a crer que viver debaixo desta lei em seus membros os leva a pecar contra Deus, e seu fim é destruição e morte. Como lhes mencionei na segunda parte da Terra Prometida, o grande amor de Deus, onde disse que Deus não veio destruir, nem matar, nem adoecer, nem empobrecer a ninguém. Estamos aqui para dar todo o contrário. E também disse que os homens que morreram no passado morreram por sua incredulidade, não porque Deus os matou. Eles mesmos se condenam por desprezar a luz. Só existe a luz ou as trevas, não há um lugar no meio. Ou vive para sempre, ou morre para sempre. Que misericórdia tão grande a de Deus, que não se cansa de repetir as mesmas coisas para te salvar e curar sua mente para que não adoeça, não chegue a empobrecer ou até morrer. Todos pecaram e por isso morreram. A Jacó foi dito: "Eu sou quem apago suas rebeliões, por amor de mim mesmo, e não me lembrarei de teus pecados. Se tem algo contra mim, submetamos a juízo. Traga teus argumentos, para ver se sai inocente. Teu primeiro antepassado pecou, e teus mestres se rebelaram contra mim. Profanaram meu templo, por isso deixei que Israel, o povo de Jacó, fosse destruído, e insultado, e ficaram debaixo de vergonha. Você sabe o quão vergonhoso é dizer que Deus está ao teu lado?
e que ele não cumpra ou não respalde suas palavras? Isso sim que tem que ser duro de suportar. Mas eu te dou a chave, que é crer no poder de meu nome, para que sempre tenha o respaldo de Deus. Porque a condenação e a vergonha do homem é saber que nada sai bem, que vai morrer e que não há ninguém que possa deter isso. E essa é a prova de que Deus não está com esse profeta ou pastor, seja qual for o título que se colocou, para representar a Deus. Só quando você vê que Deus respalda as palavras de uma pessoa, é que se pode confirmar que essa pessoa não é falsa e que tudo o que disse se cumpre. Podemos dizer com certeza que todos os homens e mulheres que se manifestaram em todo o mundo representando a Deus são falsos. Falsos profetas, falsos pastores, falsos padres, falsos bispos, falsos apóstolos, falsos papas, falsos evangelistas, falsos mestres e falsos cristos. Só há um verdadeiro Deus Pai, e um verdadeiro Cristo, e uma verdadeira igreja, e se encontram em Rei de Salém. São Melquisedeque Lisbete e nossos santos anjos. Amém. Aleluia! No tema de hoje compartilharemos a terceira parte, da Terra Prometida, o grande amor de Deus. O objetivo que quero alcançar com este tema é que todos entendam bem o que significa viver na Terra Prometida que Deus lhes entregou e quão grande é o amor de Deus Pai e de Cristo, para que possam desfrutar a cada dia, como deuses do Deus Altíssimo Melquisedeque Lisbete. Meu reino é muito poderoso, e se não sabe andar como um Deus que foi feito à imagem e semelhança do único verdadeiro Deus, então vai passar por situações vergonhosas, e tudo por ignorância, por não querer escutar bem os detalhes, tratando este galardão tão grande que Deus lhe deu, levianamente. Só de pensar me arrepiam os pelos. O salmista disse no capítulo 90, versículo 12: Ensina-nos de tal maneira a contar os nossos dias que tragamos sabedoria ao coração. Isso mesmo eu faço? Estou aqui ensinando a desfrutar da eternidade de Deus. Mas é o ser humano que escolhe a morte e não a vida eterna. Deus não quer que o ser humano viva só 70, 80 ou 100 anos, e sim que viva para sempre. Mas isso tem um preço que deve estar disposto a pagar, e é entregar um sacrifício vivo e santo a Deus, que é sua mente limpa e embranquecida. Só assim vai adquirir a vida eterna e seus dias não terão fim. Essa é a grande promessa de Deus, quando Deus diz que o mandamento que tem promessa é honra teu pai e tua mãe, e teus dias serão prolongados, não é que te dará alguns anos a mais para viver. Não. Deus só promete a eternidade, isso é abundância de dias. Mas o que não conhece a Deus e tenta interpretar a Bíblia de sua maneira, vai pensar que abundância de dias é viver mais de 100 anos, como 110 ou 120. Mas até agora, ninguém neste tempo conseguiu viver mais de 122 anos. Quando você busca a história para ver quem viveu por muito tempo, o que encontrará é uma pessoa que viveu até os 122, e em mau estado, todo debilitado. Mas não há registro de que alguém tenha vivido 500, 800 ou até 1000 anos, como diz na Bíblia. Ainda assim, viver 500, 800 ou até 1000 anos nem se aproxima à promessa de Deus, que é para sempre. Aí é onde eu quero que você chegue e não termine como os antepassados, que foram insensatos e terminaram morrendo por sua incredulidade. Por isso toda a deidade em mim mostra o grande poder de Deus, porque eu sou a primeira imortal, que viverá eternamente, como Deus prometeu. Se Deus fizesse as coisas misticamente, não apreciariam o que receberam, porque este não é o grande poder de Deus. É melhor quando te outorgam o galardão da vida eterna por ter ganhado a batalha, porque uma vez que conquistou como Cristo Lisbete fez, jamais falhará a Deus. E se é um filho fiel, é porque correu a carreira, ganhou e ninguém poderá te tirar o prêmio que Deus te entregou. E Deus não vai tirar. Diz em Provérbios 11:18, o ímpio faz obra falsa, mas o que semeia a justiça terá galardão firme. E se chega à vitória, é porque seguiu a Cristo Lisbete sem duvidar,
e todos os que confiam em mim são mais que vencedores. Nada te dominará, senão que você dominará sobre tudo, saberá quando avançar e quando parar e esperar o momento perfeito para reagir. Viverá a eternidade contando os dias, que é viver desfrutando cada detalhe em gozo, repouso e paz. E saudável e próspero, onde nunca te faltará nada. É que só assim vai poder permanecer em meu reino, diz o Senhor Melquisedeque Lisbete, porque nós não temos ninguém por perto que viva uma vida apressada, nem em tribulação. Vivemos em total confiança e somos sábios e justos para saber que tudo o que se semeia dará fruto neste tempo, nesta vida. E se semeiam para agradar a natureza pecaminosa, dessa mesma natureza colherão destruição, mas se semeiam para agradar o Espírito, do Espírito colherão vida eterna. Eu estou dizendo que confie em mim, porque eu sei o que tem que fazer para vencer e jamais morrer. Não serão envergonhados, como eu nunca fui envergonhada. Seu pai jamais falhou comigo. Ninguém poderá se burlar de Deus, Melquisedeque Lisbete, jamais, porque tudo o que o homem semear, isso mesmo colherá. Não estou aqui perdendo meu tempo nem o seu. Estou aqui te dando toda a sabedoria de Deus, para que possa desfrutar cada dia em saúde, prosperidade, gozo e paz. E o mundo verá, através de vocês, como é que nossa criação vive na terra prometida. E assim eles desejarão viver como vocês vivem. Quando as nações se inteirem de quem são vocês, lhes dirão bem-aventurados, porque são terra desejável. Jeová Melquisedeque Lisbete dos Exércitos falou, e assim será. Agora, se não estão dando bom testemunho, então ninguém vai desejar tua terra. Em verdade vos digo, todo o que confia em mim jamais será envergonhado. Isso é uma verdade irrefutável. Vocês viram como o rei cumpriu. E se o rei não falhou comigo por confiar nele, eu não vou falhar com vocês por confiarem em mim? O que perder a confiança em Melquisedeque Lisbete será envergonhado por sua ignorância e desobediência. Viver na terra prometida é estar sempre bem. Não existem enfermidades nem mortes, nem escassez, porque a saúde que Cristo Lisbete trouxe à sua vida é na mente. Ao curar sua mente, já não se manifestam essas coisas em seu corpo ou ao seu redor? Os do mundo te verão como um amuleto de sorte, já que tudo o que empreendas prosperará e todos verão. Eu fui posta diante de ti, para que viva sempre em triunfo e nunca em derrota. Com minha palavra, cuido de você no caminho da eternidade de Deus, porque eu sou o lugar que preparamos. Não se afaste de mim, me obedeça, e não seja rebelde, tendo outros deuses em meu templo, tua mente. Adore somente ao Senhor teu Deus, Melquisedeque Lisbete, e se afastará de ti a enfermidade. Não pode dizer que está em meu reino e fica no médico, buscando remédios e maneiras de curar seu corpo. Assim está o resto do mundo que está fora de meu reino, os que não conheceram a Deus de verdade. Nenhum habitante de meu reino dirá jamais que está enfermo ou que sente que morre, porque eu tirei este pecado, essa blasfêmia de tua mente e também de sua boca. Eu te limpei, para que seu coração, seus pensamentos, sempre estejam limpos e para que nunca saiam de sua boca essas palavras corrompidas diante do Senhor teu Deus que te embranqueceu. Como eu vou vir trazer prosperidade e saúde e ao mesmo tempo escassez e enfermidade? Se para tirar isso de sua vida é que eu vim, e para que possa desfrutar cada dia pela eternidade, assim como Deus vive a eternidade. Se você diz que está enfermo, então o que você está me dizendo é que tem outros deuses em tua mente? E que eu não sou teu único Deus. Isso para Deus não é bom. Somos um Deus zeloso. E se estamos te dando tudo o que necessita para viver uma vida sã e próspera, então deve render culto só a Melquisedeque Lisbete? Não tenha medo. Confie em mim, eu sou sua amiga. Tua ajuda. Não permitirei que caia em vergonha. Não se exporá ao ridículo diante de ninguém. E ninguém pode te condenar ou julgar por confiar em mim? E por dizer que é um Deus e que é perfeito, porque se é criado segundo Deus, é um espírito justo feito perfeito. E só Deus pode te fazer perfeito. E é porque Deus é perfeito em tudo. E me deu o poder de fazer a vocês perfeitos,
como seu pai Melquisedeque? Só em rei de Salém existem os que são perfeitos diante de Deus. Claro, porque a semente que Deus semeou em vocês é boa. Por isso, na parábola do trigo e do joio, Deus disse que semeou boa semente em seu terreno, sua mente, e é o inimigo que vem semear o mal em você. Deus não precisa enviar uma enfermidade, ou pobreza, ou morte para prová-los? Assim não é como Deus prova seus filhos e seu povo? É com a palavra, o fogo que sai pela boca de Deus, que os homens são provados para ver se creem em mim ou não? Pois pelo fogo será revelado, e a obra de cada um seja qual for, o fogo provará. E a tentação vem quando você dá atenção a este inimigo, em sua mente que semeia o joio contra a minha palavra, para te fazer cair e falhar com Deus. Lembrem-se que quando morreram os filhos de Jó, e ele adoeceu e perdeu tudo, é porque ele já havia duvidado de Deus, por causa do medo que o inimigo semeou em sua mente. Perdeu a confiança em Melquisedeque Lisbete. Jó deu atenção aos pensamentos que o inimigo semeou em sua mente, depois de que Jó já havia escutado minha palavra. Esse é o significado da parábola, do trigo e do joio? Vamos ler de novo para ver hoje, em um ângulo mais amplo, em Mateus 13, do 24 ao 30. Jesus lhes expôs este outro exemplo. No reino de Deus acontece o mesmo que ocorre ao que semeou em seu terreno muitas boas sementes de trigo. Enquanto todos dormiam, chegou o seu inimigo e, entre as sementes de trigo, semeou sementes de uma má erva chamada joio, e depois se foi. Quando as sementes de trigo produziram frutos, os trabalhadores se deram conta de que também havia crescido o joio. Então, foram aonde estava o dono do terreno e lhe disseram: Senhor, se você semeou boas sementes de trigo, por que também cresceu o joio? O dono lhes disse: Meu inimigo fez isso. Os trabalhadores lhe perguntaram: Quer que arranquemos a má erva? E o dono lhes disse: Não, o trigo e o joio se parecem muito, e talvez vocês arranquem o trigo junto com o joio. Aí estão os gêmeos. E Cristo lhes ordenou a não maltratá-lo, e sim amá-lo. Melhor deixar que as duas plantas cresçam juntas. Aí está o que Cristo lhes ensinou, que cresçam juntos, que é a reconciliação dos dois povos e as duas nações que se opõem. Quando chegar o tempo da colheita, poderemos distinguir qual é o trigo e qual é o joio. O tempo da colheita é agora, quando Cristo Lisbeth identificou os dois irmãos, e para poder colher as promessas de Deus, tem que haver uma reconciliação. Então, enviarei aos trabalhadores para que arranquem primeiro o joio, o amontoem e o queimem. Depois colherão ao trigo e levarão ao meu celeiro. Isto é uma figura de reconciliar os dois irmãos, que agora são um, e que arranquem primeiro o joio, o amontoem e o queimem. É o sacrifício vivo e santo, em queimar e eliminar tudo o que não serve, que são os pensamentos maus que vêm à tua mente, que te fazem duvidar de Deus. Assim é como será um bom trigo para o celeiro de Deus. Porque o joio que Satanás semeou em sua mente é o que pode te causar dano, te colocando a perder, e não será útil para Deus. Porque para ser um Deus, do Deus vivo e verdadeiro, tem que ativar os dons do Espírito que eu te dei, o amor, o poder e domínio próprio. Se tem isso bem ativo em sua mente, dia e noite, jamais falhará com Deus? E nunca terá que pedir a Deus Melquisedeque Lisbeth que te ajude para que nunca nos falte, porque nada te fará falhar? Nisto se cumpre que o que Deus juntou não separa o homem, porque o que Deus une é em espírito. Deus colocou esse inimigo em ti, mas também te deu tua ajuda idônea, para que saiba como tratar com esse inimigo e torná-lo teu melhor amigo. Assim, receberá a coroa de vida. Veja como diz em Tiago 1, do 12 ao 18. Bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque quando tenha resistido à prova, receberá a coroa de vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando um for tentado, não diga que foi tentado da parte de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem ele tenta a ninguém. Senão que cada um é tentado quando de sua própria concupiscência, de seu próprio desejo enganoso, é atraído e seduzido. Então,
a concupiscência, depois que foi concebida, dá à luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, dá à luz à morte. Meus amados irmãos, não erreis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito descende do alto, do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Ele, de sua vontade, nos fez nascer pela palavra de verdade, Cristo Lisbete, para que sejamos primícias de suas criaturas. Este anjo que está diante de ti agora mesmo falando, não veio para te trazer o mal? Se fosse assim, não teria dito a verdade e teria te deixado nas trevas da dispensação passada. Estou aqui para te trazer as boas novas de Deus, e não pode trazer rastro da dispensação passada. Enfermidades, escassez, avareza, inveja, infidelidade, soberba, contendas, rancores e etc. Aqui em meu reino não há leves, só existe a verdade, e as enfermidades e a escassez são uma mentira. A verdade de Deus é que eu levei as enfermidades de tua mente, porque toda enfermidade começa em sua mente. Mas se desde tua mente você identifica esse pensamento enganoso e o leva cativo, nenhuma enfermidade aparecerá em teu corpo. Mas se alimenta esse pensamento, essa má erva chamada joio, e começa a falar o que não deve, vai se manifestar em teu corpo e depois terminará crendo em uma mentira, quando o único e verdadeiro Deus te ensinou a dominar e a não crer neste engano. Não me canso de dizer que Deus, Melquisedeque Lisbete, não é burlado por ninguém. Se você é envergonhado aqui no meu reino, é porque você mesmo não está fazendo o que eu te ensinei, não está meditando em minha lei de dia e de noite, e é porque não tem as prioridades em ordem. Estou em tua lista de prioridades, mas não sou a primeira. Eu não trago enfermidades, nem escassez, nem morte. São vocês os que não querem escutar bem os detalhes e querem dar atenção ao inimigo que está em sua mente. E se teu irmão mais velho ainda é inimigo em sua mente, quer dizer que não se reconciliou com ele? Não o venceu com o amor de Cristo Lisbete e está demonstrando que eu não habito em sua mente e por isso não pôde compreender a largura, a extensão, a profundidade e a altura e de conhecer o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus? E em verdade vos digo que ter a plenitude de Deus resulta em uma vida sã, próspera, feliz, alegre, em paz e repouso? E se vive o contrário a isso, então não abriu a porta para mim, para que eu possa cear contigo e você comigo? E a comida que eu dou é vida, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim, ninguém pode chegar a Deus Pai. E chegar a Deus Pai é chegar a ser seu filho, para viver como a Ele agrada. Que é viver como eu te ensino, porque eu sou sua complacência. E eu quero que você também seja, para que sempre tenha vida em abundância, em total saúde e total prosperidade, e não uma vida enferma e pobre. Assim estão todos os que não me aceitam, ou são apartados de mim. Na passada dispensação, ficávamos confessando que se manifestasse saúde e prosperidade, mas não tínhamos a certeza de quando ia se manifestar isso. Mas nessa dispensação é que vivemos o tempo da colheita, onde de verdade se vive a prosperidade e a saúde de sua mente, e sem dúvida alguma, é um fato que essa prosperidade e saúde permanente que Cristo Lisbete alcançou em ti é manifestada em tua vida ao teu redor. Essa é a terra prometida que Deus te entregou para viver, mas se a menospreza, porque tem bobagens na cabeça, coisas pessoais e carnais, então, da mesma maneira que te garanto a vida eterna, se toma a tua cruz e me segue, assim também, te garanto que se não toma a tua cruz e me segue, adoecerá, empobrecerá e morrerá. Porque Deus trata com a mente dos homens, e o que está em tua mente é o que se vê ao teu redor. Em meu reino, eu não vivo um engano, nem engano ninguém. Só te digo a verdade de Deus, para que a aplique à tua vida. E se não faz isso, então já sabe quais são as consequências que você mesmo atrairá à tua vida. A saúde e prosperidade de Deus começa em tua mente. Não importa onde você está, se tua mente está sã e próspera, te asseguro que isso mesmo se manifestará em sua vida.
Verá portas abrirem onde jamais pensou, porque nada é impossível para Deus, Melquisedeque Lisbete. E se somente serve a nós, não haverá limites no que faremos por você e se alegrará grandemente. Que privilégio viver neste tempo onde Deus, Melquisedeque Lisbete, estão aqui para dar a conhecer qual é a verdadeira criação espiritual de Deus. Amém. Aleluia. Um abraço e nos vemos logo.